Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Dá um bom dia para a pessoa que está do seu lado aí, fala bom dia, querido. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bênção poder estar aqui. Que alegria poder estar aqui. Não é uma alegria? Imagina quando você planeja aquela viagem dos sonhos. Caiu um lenço, Jonas. E quando você chega no local, como você chega no local que você planejou, aquela viagem que você planejou, que você viajou 10, 15, 20 horas para chegar naquele local. Você chega triste ou você chega alegre? Alegre, né? Quando você pela primeira vez volta ao Brasil, depois de muitos anos. Quando você chega no Brasil, como é que você chega? Você quer comer tudo. Você quer conhecer todos os lugares, você quer curtir, parece que você nasceu de novo lá no Brasil, não é assim? Então, esse é o melhor lugar que nós podemos estar. E é um lugar onde nós queremos celebrar a alegria, celebrar a presença do Senhor. Tá certo? Domingo passado eu falei sobre que o Evangelho, Jesus é o alicerce do Evangelho. E existe evangelho porque Jesus se tornou homem. E através da obra de Cristo Jesus, o evangelho chegou até nós. Qual que foi a obra que Cristo fez? Na cruz nós fomos redimidos. Na sua ressurreição, justificados. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entende isso? Alguém que estava condenado, alguém que tinha uma sentença de morte. Na cruz, Jesus cancelou essa sentença de morte. Você é justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que há para aqueles que estão em Cristo Jesus é uma vida eterna com o Senhor. Na sua ressurreição, na sua exaltação, nós também fomos reposicionados. Quando Cristo foi posicionado à destra de Deus Pai, juntamente com Cristo nós ocupamos as regiões celestiais. Nós somos seres vivos que ocupam as regiões celestiais. E na sua volta, na volta de Cristo, nós seremos glorificados à sua imagem e à sua semelhança. Essa é a mensagem, é a base do Evangelho. E o Evangelho nos justifica. O Evangelho nos leva a dar uma resposta através da fé. A fé é a resposta que nós, através da fé, nós ativamos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso acreditar em algumas coisas, mas fé é diferente de acreditar. Fé é um fundamento. Fé é algo que eu creio mesmo que eu não vejo. Acreditar, eu preciso ver para poder acreditar. O Evangelho não te chama para você acreditar. O Evangelho te chama para você visualizar pela fé aquilo que Cristo já deu para você. Por isso que o justo vive pela fé. E hoje eu quero, de certa forma, trazer o capítulo 2 desse processo que é gerados pelo Evangelho. Isaías 43, verso 1 fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Todos nós temos uma criação. Todos nós fomos criados pelo Criador, mesmo que você tenha um pai e uma mãe. Eu lembro que no projeto de ter um segundo filho, o Caleb é um milagre de Deus e todos vocês sabem. A Nilka ainda, até agora, não conseguiu gerar o segundo filho, aí eu continuo tentando, né? Esse processo é meu e a gente vai continuar trabalhando nisso, né? Mas no processo de ter um segundo filho, nós fomos ao Brasil para fazer uma inseminação artificial. E no momento de inseminar os embriões, na Nilka, a doutora falou assim: quantos filhos você quer ter? 4, 6, 8? Eu falei, um vai para esse irmão, outro vai para esse irmão. Eu comecei a semear filhos na igreja. E eu falei, eu posso dar uma palavrinha? Ela falou, pode.
não sou eu que determino a vida. Eu sou o Pai, mas quem determina a vida é o Criador. Você pode semear 20 sêmens, porém é Ele que vai decidir. E naquela decisão o Criador não nos deu o segundo filho, porque Ele é o Criador da vida. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Todos nós fomos criados por esse Criador. Você tem um Deus que te ama. Eu tenho um Deus que me ama e que te criou com um propósito. Porém, essa criação, ela precisa passar por uma formação. Ele criou Jacó, e nós sabemos quem foi Jacó. Qual foi o histórico de Jacó? Jacó representa o homem caído, o homem que tenta resolver as coisas da sua maneira. Você ainda continua resolvendo as coisas da sua maneira? Posso falar de mim. Às vezes eu, Marciano, me pego resolvendo as coisas da minha maneira. Jacó, Marciano. Mas Israel representa o segundo homem, aquele que foi criado de maneira espiritual, o príncipe de Deus, aquele que gera vida através da sua conduta. Então todos nós temos uma criação, mas nós precisamos ter uma formação, e essa formação, ela vem através do Evangelho. Na salvação, nós somos criados novamente, nós recebemos a salvação, mas se eu parar na salvação, eu não vou entender o propósito eterno de Deus. A salvação retira a condenação que estava sobre a minha vida, mas é na formação, é onde o Evangelho de Cristo, ele é gerado em mim, porque além de ser salvo, Cristo deseja que eu venha a ser semelhante a Ele, que eu seja um discípulo de Cristo. O que é um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo, de maneira literal, é alguém que segue a Cristo, é alguém que anda com Cristo. Um discípulo não é alguém que tem informações sobre Cristo. O discípulo é aquele que está sendo formado pelo próprio Senhor Jesus. É aquele que escuta a voz do Senhor Jesus. Porém, todos nós temos uma formação. Temos ou não temos? Nós somos forjados por muitos fatores da vida ao longo da caminhada. Família tem uma influência direta em nós ou não tem? A sociedade tem uma influência direta na nossa vida ou não tem? Tem ou não tem? Tem, eu sei que tem. A religião tem uma influência em nós? A religião nos influencia ou não? Sim. Tudo isso faz parte de quem nós somos hoje. Você é resultado de todas essas informações que você foi recolhendo e você foi guardando ao longo da vida. E essas influências moldaram quem somos e o que pensamos. Mas quando somos alcançados por Cristo, recebemos um novo chamado. Você já foi alcançado por Cristo? Cristo é o Senhor da tua vida? Então, na salvação, você recebe um novo chamado. E qual que é esse chamado? Ser gerado pelo Evangelho de Cristo Jesus. O que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Eu posso dizer o que não é o Evangelho. O Evangelho não é um método para te fazer prosperar, onde você usa a fé como uma moeda de troca para você ficar rico, para você alcançar aquilo que você quer, para você, de certa forma, avançar na vida. O Evangelho não é isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus que salva todos aqueles que creem. O Evangelho não é comida e não é bebida, mas é fé, esperança e amor no Espírito Santo de Deus. O Evangelho é as boas novas de Deus. Deus enviou as boas novas do céu para a terra. Por isso que Jesus, quando chegou, ele chegou pregando o Evangelho do reino. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. No Antigo Testamento, quando o imperador ele proclamava algo, ele estava anunciando uma boa notícia, que de certa forma iria beneficiar as pessoas que faziam parte daquele reino. Quando o Evangelho foi anunciado para mim e para você, foi anunciada uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? O reino de Deus chegou até nós através de Cristo Jesus. O Evangelho é Jesus revelou a luz do Pai
na terra. E isso significa o evangelho. É a boa notícia que a luz chegou até as nossas vidas. Nós que andávamos em trevas, nós que andávamos perdidos nos nossos próprios caminhos, agora vimos uma luz. Mateus 4,15 fala assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E o Espírito de Deus passeava ou pairava sobre as águas. E disse, qual foi a primeira coisa que Deus criou? E disse Deus, haja luz. E houve luz. E Deus fez separação das trevas por causa da luz. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. A luz não negocia com as trevas. A luz dissipa as trevas. É diferente. Quando Jesus chegou, ele não negociou com aquele império que estava ali sendo praticado. Jesus não negociou esses princípios, porque a luz chegou. E aqueles que querem andar na luz precisam seguir a Jesus. Após vencer toda a tentação no deserto, Jesus inicia seu ministério na Galileia. Sabe o que é a Galileia? É uma terra de ninguém. Duas tribos, Zebulon e Naftali, duas tribos pequenas. E essa terra, ela não tinha uma boa reputação, porque ali havia uma mistura muito grande de gentios. E os judeus, que vêm da tribo de Judá, que moravam em Jerusalém, não davam muita moral para a terra de Naftali e para a terra de Zebulon. Mas foi justamente nessa terra esquecida, foi justamente nessa terra que ninguém dava valor, que Jesus começou um grande ministério, uma grande obra na vida desse lugar. Talvez você possa se sentir como essa terra, sem valor, sem uma expressão, sem um reconhecimento, mas é justamente nessa terra, eu sou essa terra, que Jesus brilhou a luz dele, e através dessa luz, nós passamos a crer no Evangelho de Cristo Jesus. O que são as trevas? Trevas representam o pecado, ignorância espiritual e opressão. A Galileia era uma região mista, com muitos gentios, considerados menos espiritual pelos judeus de Jerusalém. A luz é a chegada de Cristo, o cumprimento da promessa. Desde o Velho Testamento, essa promessa é anunciada. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. É justamente o que eu li, o que Jesus estava anunciando aqui em Mateus capítulo 4, 15. Ele estava buscando a profecia de Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. E estava se cumprindo nele. A luz chegou. O que Isaías profetizou, agora se cumpre em mim. Eu sou a luz do mundo. E se você entende isso daí, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque se essa luz chegou, ela chegou até a sua vida também. João 8,12, de novo Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará aonde? Nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E é isso que nós precisamos entender. No Evangelho, Jesus se revela como sendo essa luz, a esperança para todos aqueles que vivem em trevas. Como os galileus, só fomos capazes de ver essa luz quando o Espírito abriu o nosso entendimento por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Você lembra desse dia, não? Onde de alguma maneira algo diferente aconteceu na sua vida. Talvez esse seja o dia que o Evangelho de Cristo seja revelado para você. Porque o Evangelho, essa compreensão do Evangelho, ela não é natural.
ela é sobrenatural. É Deus que abre o entendimento para que a gente possa compreender o Evangelho de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Olha o que fala Atos 16, 14. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. Ela estava o quê? Adorando a Deus. E parece que a adoração é uma preparação para você receber a revelação que Deus tem para a sua vida. Então esse momento que nós estamos adorando aqui, a adoração é uma preparação que você faz no teu coração para receber a revelação dos céus na terra. Por isso, seja intenso nessa oportunidade. Quando você adora, você prepara a terra do teu coração para que algo novo da parte do céu aconteça na sua vida. Enquanto Lídia adorava, o que aconteceu? O Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo estava pregando. Fala o Evangelho do Reino. O Evangelho de Cristo Jesus. Essa mulher compreendeu o Evangelho que Paulo estava pregando. E por compreender, ela convida o Evangelho para casa, leva o Evangelho para a casa dela, leva o reino de Deus para a casa dela. Porque a partir desse momento, acontece um divisor de água na vida dessa mulher. O Evangelho, ele não vem acomodar ou amoldar algumas coisas. O Evangelho é uma mudança de comportamento, é uma mudança de status, é uma mudança de entendimento, é uma mudança que vai te levar a um novo comportamento na sua vida. E é isso que acontece quando o Evangelho de Cristo entra nos nossos corações. E agora, de maneira prática, eu quero aplicar essa palavra em 4 pontos. E o primeiro é: fomos influenciados pelo sistema. Eu preciso entender isso daí. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, o que acontece? São os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Nada disso procede do Pai, mas tudo procede do mundo. O amor ao mundo contradiz ao amor do Pai. Quando eu amo o Pai, eu não tenho prazer nas coisas do mundo. Por isso que é necessário que o Evangelho entre no meu coração. Senão eu fico oscilando, porque tem coisas que o mundo oferece que elas são boas, ou não tem? Tem ou não tem? Tem. E nós vivemos nesse mundo. E temos a influência, porque isso é um processo. Lá no Éden, existia um mundo que Deus criou para Adão e Eva. E o inimigo não podia entrar naquele mundo. O que ele faz? Ele contamina o coração de Adão. Adão dá permissão para que Satanás entre no mundo dele. E a partir daquele momento, aquele mundo foi contaminado pelo pecado. E nós vivemos hoje um mundo contaminado pelo pecado. Essa terra um dia vai ser restaurada pelo Senhor Jesus. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais corrupção. Mas hoje, esse mundo, essa terra, ainda está debaixo de uma influência. Existe a influência de Deus, que influencia a tua terra, e existe a influência de Satanás, que influencia o sistema. Então Deus quer usar a tua terra para influenciar o sistema, e não o sistema para influenciar a sua terra. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ele não permite que o sistema do mundo entre na terra que Jesus conquistou em mim, para, de certa forma, contaminar quem eu sou. Por isso que a palavra fala que o amor de Deus, ele não tem como compartilhar, como ter comunhão
com o amor do mundo. Quem ama as coisas desse mundo ainda não experimentou de forma plena o amor do Pai. Viver em função do mundo é como correr atrás do vento. Você já se pegou fazendo muito e não recebendo quase nada ou pouca coisa? Sim ou não? Trabalha. E parece que você coloca num saco furado. Coloca em cima e sai embaixo. Se desgasta, casamento em crise, filho, tal. E você ali na peleja, você correndo atrás do vento. Tentando pegar o vento. Agora eu vou pegar o vento desse dia, eu vou pegar o vento do outro dia. E correndo atrás do vento. Exaurido, correndo, tentando segurar o vento entre os dedos. Funciona? Não funciona. Isso é correr atrás das coisas desse mundo. Porque tudo é passageiro. Talvez a pessoa que mais construiu e mais conquistou foi o rei Salomão. Ele falou assim: eu não me privei de nada. O que o meu coração desejou, eu tive. Mas ele termina escrevendo assim: tudo é vaidade. Uma coisa eu digo para vocês: amem ao Senhor e temam a Deus. Esse homem, depois de viver tudo, ele dá um conselho que ele termina onde ele começou: temendo a Deus e amando a Deus. Então, querido, você não precisa correr atrás dessas coisas. Você não precisa viver exaurido para entender que isso só gera cansaço. Se posicione em Cristo Jesus. Viva no lugar que Deus te plantou para estar. E todas essas coisas, elas vão chegar até você. O mundo sufoca a palavra de Cristo Jesus. A pressão, a necessidade de conquistar algo novo o tempo todo. A vaidade pelas coisas que o olho vê. Isso tudo gera uma pressão muito grande. Eu preciso ter essa casa, eu preciso ter esse carro, eu preciso vestir essa roupa, eu preciso. E esse preciso, ele é produzido através do trabalho. Tudo que você precisa, a resposta está onde? No trabalho. E nós vivemos esse ciclo de cansaço, de enfado. Por que essa geração hoje talvez seja a geração que mais está doente emocionalmente falando? Porque é uma geração que vive o tempo todo debaixo de pressão, onde um padrão externo é implantado de forma muito bruta em cada coração. E nós, querendo alcançar, querendo viver aquilo que os outros falam que é bom, nos cansamos. Nós precisamos voltar a viver aquilo que Jesus fala que é bom para você. E qual a história da tua vida? Qual é o capítulo da tua vida que está sendo escrita nesse momento? Você está num ponto de interrogação? Onde você tem vários questionamentos? Você está perguntando por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Você está num ponto de exclamação, onde você tem uma resposta de Deus? Ou você está numa vírgula, onde Deus te dá uma pausa, para você tomar ar? Porque o ponto final, quem coloca é Ele. É Ele que sabe onde o ponto final vai ser colocado. Nós precisamos entender isso. O Evangelho não é simplesmente eu receber uma informação. O Evangelho é algo que eu preciso trabalhar, de certa forma, contra tudo aquilo que a cultura oferece para a minha vida. Satanás, nesta era, age sutilmente por meio das estruturas humanas. Cultura, educação, entretenimento. Nunca se viu uma geração que busca descansar tanto. E nunca se viu uma geração tão cansada. Exaurida. Esgotada emocionalmente.
Entretenimento, 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 entretenimento. Isso, de certa forma, tem roubado as forças. E nós precisamos entender que tudo isso tem que ser levado a um nível onde nós não venhamos mais ser roubados e venhamos usar isso tudo para que haja crescimento, para que haja uma influência positiva. Romanos 12:2 fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Existe um padrão que o mundo tenta estabelecer nos nossos filhos, em nós, no falar, no comportar. Essa é uma terra de oportunidades, aqui você tem que vencer. Essa é uma terra de consumismo, aqui você tem que consumir. Quem recebe o Amazon todos os dias em casa? Não levante sua mão, por favor. Ou pelo menos 3 vezes na semana o Amazon visita a tua casa. Ou 4 vezes. Tem que começar a repreender você mesmo. Porque o Amazon só vai na sua casa porque você convoca ele. É o consumismo. É tão barato. Eu não preciso, mas eu preciso consumir. Isso gera adrenalina. Quando você compra algo, como que você fica? A adrenalina vai onde? No outro dia ela te visita de novo. Eu estou aqui, eu sou adrenalina, quero investir na sua vida. Dá o teu cartão de crédito e compre. Você merece, isso vai fazer bem para você. No outro dia quem está lá de novo? A adrenalina com a serotaína, a tudo que é ina. Elas convidam todas as irmãs da ina. Está todo mundo lá na tua casa, fazendo reunião com o teu cartão de crédito. Não estou falando que você não deva comprar o que você precisa. Necessidade é diferente do que aquilo que a adrenalina te impulsiona a fazer. Dopamina, serotaína, caracaína, só não usa aquilo ali não presta. É um padrão do meio que eu vivo. Eu estou nos Estados Unidos. Domingo passado eu fui na AT&T para trocar o meu telefone com a Nilka. Eu falei, amor, já que a gente não tem nada para fazer, vamos trocar o nosso telefone. Né, Roberto? Aí eu cheguei lá, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui mesmo? A mulher falou assim, o novo 17 só sai em setembro. E ela falou, o telefone está com problema? Eu falei, não. Ela falou, então você não precisa trocar, cara. Eu falei, é verdade, né, amor? A gente não precisa trocar. Aí eu falei para ela, em setembro a gente volta. É o sistema. É o sistema desse mundo. É necessário levar isso a um equilíbrio. Crescemos sobre a influência de um mundo que tenta nos moldar desde cedo, afetando nossa identidade e o nosso propósito. Mas a verdadeira transformação acontece quando o Evangelho é gerado no nosso interior, no nosso coração. Gerados pelo Evangelho. 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo, pelo quê? Pelo Evangelho. Ensinar é transferir conhecimento. O que eu estou fazendo aqui, eu estou transferindo conhecimento. Formar é moldar o que já foi gerado.
Você foi gerado em Cristo Jesus? Sim. Então o Evangelho vai formar em você Cristo Jesus. O Evangelho não apenas comunica verdades, ele gera vida. Essa verdade que você está escutando, que eu estou escutando, é uma verdade que precisa gerar vida na minha própria vida. Paulo investiu, Gálatas 4,19. Meus filhos, como é que o apóstolo Paulo trata a igreja de Gálatas? Meus, quem trata alguém de filho é o quê? É o quê? É um pai. E ele fala, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. Quem já teve dores de parto? Só tem mulher, né? Glória a Deus, porque senão a geração já teria exterminado. A mulher que sentiu as dores de parto. É fácil? Mas ela está sentindo dores de parto porque ela vai gerar uma vida. E o apóstolo Paulo está falando assim, eu achei que eu já tinha gerado vocês em Cristo Jesus. Mas vocês misturaram as sementes novamente. E eu volto aqui para dizer que eu estou sofrendo novamente as mesmas dores para que Cristo seja gerado na sua vida. Paulo investiu tudo na formação espiritual dos Gálatas, mas ainda havia sinais de maturidade, pois estavam voltando aos ritos da lei. Ele compreendia que o Evangelho não precisa de acréscimos. Fala, o Evangelho não precisa de acréscimos. O Evangelho, ele é suficiente. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu não preciso colocar alguma coisa para tornar o Evangelho palpitável ou agradável aos ouvintes. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, pregue o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Exorte, insista, não desfaleça, com todo carinho e compreensão. Tenha doutrina em você, Timóteo. É o Evangelho, são as boas novas de Cristo Jesus que a igreja precisa ouvir. O Evangelho é agradável. O Evangelho é suficiente. O Evangelho é poderoso. O Evangelho não precisa de misturas, porque ele mesmo tem tudo o que ele precisa para gerar transformação nas nossas vidas. O apóstolo Paulo compreendia que o Evangelho não precisa mais de nenhum tipo de acréscimo. Sua verdade é suficiente para moldar Cristo em nós, de dentro para fora. Terceiro lugar, uma vez que eu entendo que eu preciso vencer a influência do mundo, eu permito o Evangelho de Cristo ser gerado na minha vida. Agora, se eu recebi o Evangelho, eu também posso multiplicar o Evangelho. Se eu recebi vida, eu também posso multiplicar vida. Alguém tem $1 aí, não? Está procurando na minha bolsa, baby? Alguém tem $1 aí? Eu vou devolver. Vem cá, Vi, traz aqui, por favor. Obrigado. Para mim ter $2, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu preciso ter $1. Não é assim? A multiplicação, ela acontece em cima de uma base. Para mim, multiplicar a vida de Cristo Jesus, o que eu preciso ter?
a vida de Cristo Jesus. Se eu tenho atos religiosos em mim, se eu tenho conhecimentos religiosos em mim, eu vou conseguir multiplicar a vida de Cristo Jesus? É muito difícil alguém querer seguir um religioso. E quando eu falo isso, eu falo para mim. Porque onde há vida, há uma nova natureza sendo gerada. E nós, uma vez que eu recebo a vida de Cristo Jesus, agora eu sou chamado para contribuir, para multiplicar a vida de Cristo Jesus por onde eu passo. João 15:5. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fruto é o quê? Multiplicação de uma nova vida. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O problema é que nós queremos multiplicar com a informação. Se multiplica através da vida. Para um neném nascer, é necessário que haja vida na mãe. A mãe precisa estar saudável para gerar uma nova vida. É assim ou não é? Da mesma maneira, para nós multiplicarmos a imagem de Cristo, eu preciso ter uma vida saudável. Eu não estou falando para você ter uma vida impecável, porque aí danou-se. Mas uma vida saudável. Você está conectado na videira verdadeira. O tema do camp esse ano é Making Followers. Por que é making? Por que é making? Porque não está pronto. Por que a imagem de Cristo está sendo formada em mim? Porque ainda ela não está pronta. Por isso eu preciso permitir que esse processo continuamente seja trabalhado na minha vida. Você tem alguma área da sua vida que ainda você permite Jesus, ainda você tem que permitir Jesus trabalhar na sua vida? Que você entende que você ainda não está pronto? Vou dar um exemplo mais prático. Sabe aquele conflito que ele volta? Ele se torna um loop? Possivelmente essa área é a área que Jesus quer entrar para trabalhar na minha vida e na sua vida. O conflito, ele relata que algo ainda não está bem, que a vida de Deus ainda não está plena nessa área. E é necessário permitir Cristo entrar e governar todas as áreas da nossa vida. A frutificação genuína de todo discípulo acontece por estar conectado na fonte verdadeira, que é Cristo. Só quem está sendo formado por Ele pode gerar outros à sua imagem. O Evangelho não apenas nos transforma, mas nos prepara para transmitir com graça aquilo que recebemos. E quanto mais profunda é essa formação, mais fiel será a multiplicação. Quanto eu mais permito Deus me transformar, quanto eu mais permito Deus entrar na minha vida, quanto menos eu tento reter as coisas para mim, encobrir as coisas, quanto mais eu apresento as minhas necessidades, quanto mais eu apresento as minhas falhas, quanto mais eu apresento as minhas fraquezas e deixo Jesus trabalhar na minha vida, quanto maior é a formação, mais fiel você será na multiplicação. 2 Timóteo 2:2, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a quem? Homens. O que é um homem fiel? Homem fiel é alguém que tem a fé nele, que a fé está trabalhando, eu gosto da palavra em inglês, é faithful. É alguém que tem fé em evidência. É alguém que permite a fé trabalhar no seu coração. Então,
o apóstolo Paulo está falando assim: Timóteo, o que eu recebi de Deus, eu não inventei nada não, filho. E o que eu estou passando para você é aquilo que eu recebi. Quantas vezes o apóstolo Paulo falou: o que eu recebi de Deus, isso eu? O problema é não ouvir a Deus e inventar. Normalmente, quando eu não escuto a Deus, eu invento algo, achando que é Deus que está me motivando a fazer isso daí. E o apóstolo Paulo fala assim: o que eu escutei de Deus, da maneira que eu fui formado por Deus, eu também estou transmitindo isso a você, Timóteo. E isso que você está recebendo de mim, você também precisa transmitir, sem inventar, sem criar nada novo. Homens idôneos, fiéis, para instruir uns aos outros. Você busca conselho em alguém que você não vê nessa pessoa uma certa maturidade e uma certa fidelidade às Escrituras ou à Palavra de Deus? Você busca conselho em qualquer fonte? Não. Porque você quer ter o conselho correto. O conselho que vai te ajudar. O conselho que vai não terminar com o teu problema, mas é o conselho que vai te ajudar a sair do problema. É mais fácil terminar o problema do que passar pelo processo de resolver o problema. Muitas vezes nós queremos o conselho que de certa forma elimina o problema. Jesus, ele quer o conselho que você passe pelo problema vencedor, porque é Ele que vai te dar forças e vai te capacitar para você vencer essa crise que você está vivendo hoje, ou esse momento que você está vivendo hoje. Em Cristo é possível nós passarmos isso daí. Isso é o que o apóstolo Paulo estava ensinando ao discípulo dele. Multiplicar é influenciar com propósito. Qual é o motivo pelo qual você quer ter uma rede social? Qual é o motivo pelo qual você posta todo dia? Qual é o motivo pelo qual você quer ser influência? Por que você quer influenciar? Por que você quer influenciar? Eu fiz uma pergunta estratégica para a Vitória ontem, porque essa geração quer ganhar dinheiro aonde? Me ajudem. Aonde? Easy. No work. É ou não é? E dá para explorar isso? Dá para explorar. E se está dando certo, maravilha. Mas, qual é o propósito pelo qual eu quero ser influência? Just to make money? Não tem propósito. Isso vai te cansar. Vai chegar o momento que você vai alcançar aquilo que você planejou e você fala assim: cara, cheguei no final da linha e eu continuo mesmo de como eu comecei. Influenciar é levar pessoas ao propósito. Para que eu quero ser influência? Porque eu sou tentado a criar um YouTube, um canal do YouTube. Para mim, uma mensagem por semana. Eu falei, cara, qual que é o propósito disso daí? Tem tanta gente fazendo. Agora, se você é direcionado a fazer isso com um propósito, você tem a minha bênção. Faça. É com propósito aquilo que você está fazendo? Ou é simplesmente para alcançar um lugar que você acha que vai gerar alguma coisa para você? Se é com propósito, faça. Influenciar é levar as pessoas até um propósito. E é isso que Jesus quer que a igreja seja. Uma influência que gere propósito na vida das pessoas. Quando você visita uma casa, o que você vai levar para aquela casa? Prejuízo, porque eu vou comer. Ou você vai levar propósito? De alguma maneira eu estou chegando nessa casa para poder contribuir com algo para que essa casa possa ser mais abençoada. Multiplicar é influenciar com propósito, tendo Cristo como
modelo, centro e meta. Fala modelo, centro e meta. Você pode sair de lá vazio. Mas se Cristo foi exaltado, se Cristo ocupou o lugar dele, você cumpriu o propósito. Como é que João Batista morreu? Decapitado. Porém, ele estava vazio. Vazio. O que ele foi chamado para fazer, ele entregou 100%. E muitas vezes a gente crucifica João Batista, porque ele questionou naquele momento. Só que ele foi tão intenso, tão intenso, tão intenso naquilo que ele fez, que ele entregou tudo. E Jesus fala assim: vocês vieram ver o quê? Mais uma autoridade religiosa? Mais um líder? Esses líderes, eles estão no palácio, bem vestidos, bem alinhados. Mas João Batista é um homem diferente, que entregou tudo por causa de um propósito, que entregou a sua vida por causa de um propósito, e que eu estou aqui para dizer que aqueles que foram nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Desculpe, aqueles que nasceram dos profetas, não tem ninguém maior do que João Batista. Porém, João Batista foi alguém que entregou tudo. Ele caminhou até onde ele precisava ir, simplesmente para preparar o caminho para o Messias. Chega um momento que você tem que entender que é o final da sua linha, no sentido que, a partir daí, somente Jesus é que vai dar continuidade àquilo que você começou. Jesus não vai fazer nada sozinho. A obra de redenção está pronta. Mas a obra de transformação e de gerar vida aqui na terra, Jesus vai fazer através da sua vida. Você vai caminhar até um certo ponto. Você vai plantar e vai regar. Porém, o crescimento só Jesus pode dar. Então eu preciso entender, as minhas maiores frustrações foi tentar semear, regar e tentar multiplicar, tentar fazer com que aquela semente produzisse fruto. Só Deus é criador. Só Deus pode multiplicar isso na vida das pessoas. Se bem que Deus irá te usar para que você possa compartilhar aquilo que você tem. Você tem amor, você tem graça, você tem misericórdia, você tem conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico não é para fazer você uma pessoa arrogante. Um legalista que fala assim: eu é que cumpro ali, na linha toda a palavra de Cristo Jesus. O conhecimento que você tem é simplesmente para poder contribuir no crescimento de outros irmãos. Simples assim. Último lugar, uma vez que eu passo por todo esse processo, agora eu me torno a geração eleita. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita. E o que mais? Que mais? Povo. A fim. O que nos define como geração eleita? Pedro trabalha quatro identidades que ele traz nesse versículo. A primeira dela: você é a geração eleita. Você foi eleito por Deus. Não é democracia, meu amado. O Criador da terra te elegeu antes da fundação do mundo. Eu comecei essa mensagem falando que Deus criou Jacó e formou Israel. Salmo 139, no ventre da tua mãe, Deus, Ele te viu, ainda quando você estava sendo formado. Você foi escolhido por Deus.
Você foi criado por Deus. Você foi gerado por Deus. Isso precisa entrar no meu coração. Segundo lugar, sou um sacerdote real. Sirvo e tenho acesso direto a Deus. Você conhece alguém, ou você tem acesso a uma pessoa que tem certa forma autoridade e poder? Você já teve acesso a uma pessoa que tem autoridade e poder? Quando você chega na presença dessa pessoa, como que você se sente? Você acha que você é o segundo poderoso. Você se torna rico. Você se torna alguém de influência, porque você está na presença de alguém que tem poder, que tem influência e que tem autoridade. Por isso que Cristo nos chama para viver na presença dEle, porque na presença dEle nós somos capacitados para viver tudo isso aqui na terra. Nós temos acesso à presença de Deus. O primeiro lugar que você deve frequentar todos os dias é esse lugar. E se eu fizer isso, se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que muita coisa vai mudar aqui dentro. Estava conversando com um casal domingo passado. O meu maior propósito não é pregar a palavra, porque tem pessoas aqui que fazem melhor do que eu. Meu maior propósito não é pastorear vocês, se bem que eu tenho essa chamada. Meu maior propósito é me manter na posição de filho. Teu maior propósito é você se manter nesse lugar, onde você sabe que você tem um pai, ele cuida da sua vida e você é plenamente suprido. É desse lugar. É nesse lugar onde você vai alcançar plenitude para todas as coisas. Somos a nação santa, separados do mundo para viver de forma diferente. Você não vai ser tirado do mundo. O mundo precisa ser tirado de você. Quando a gente faz uma festinha, qual é o modelo da festinha que a gente faz? Você não vai ser tirado do mundo. O mundo precisa ser tirado da minha vida e da sua vida. É isso que é ser uma geração eleita. Um povo exclusivo de Deus. Pertencemos a Deus e não ao sistema. A quem você pertence? A Deus. E o sistema, ele está aí. Eu sei disso. A nova identidade não é cultural ou natural, mas é espiritual e está baseada na nossa união com Cristo Jesus. Eu estou encerrando a palavra. Qual é o propósito dessa eleição? Uma vez que eu sou capacitado e sou eleito, existe um propósito pelo qual eu preciso seguir esse propósito, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você lembra como era a sua vida antes de Cristo? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Busca aí na memória. Busca na memória. Você lembra como era a sua vida antes de Cristo? Antes de Cristo entrar no teu coração? E agora que Cristo entrou no teu coração, o que mudou? É isso que você precisa anunciar. O que Deus falou, o que Jesus falou para a mulher samaritana, vá e fale o que o Messias fez na sua vida. Fomos eleitos para anunciar e não apenas para receber bênçãos. Nossa missão é testemunhar a transformação que Cristo operou em nós. A eleição gera responsabilidade e não passividade. Conclusão. Todos sofremos a influência do sistema deste mundo, mas o Evangelho tem operado em nós uma nova formação.
estamos sendo gerados à semelhança de Cristo, como filhos que representam seu caráter nessa geração. Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Pai é glorificado nos céus através das obras que você realiza aqui na terra. Isso é permitir o Evangelho de Cristo Jesus ser gerado na minha e na sua vida. Coloque-se de pé, por favor. Qual é a formação? Qual é a área que Deus tem trabalhado na sua vida hoje, nesse momento? E que você entende que existe algo de Deus trabalhando em você. Você não compreende plenamente o que está acontecendo, mas você entende que algo Deus está trabalhando na sua vida. Qual é a formação? Qual é a área que Jesus, através do Evangelho de Cristo Jesus, está tentando gerar, forjar em você um novo comportamento? É na maneira de falar, é no seu temperamento explosivo, é na ansiedade de querer resolver, é no autocontrole, tudo tem que ser do jeito que eu penso, porque assim é melhor. Qual é a área que talvez hoje você está cansado de seguir, ou cansada de seguir lutando com as suas próprias forças e você não vê resultado, você não está vendo as coisas mudar? O que é que você entende que nesse dia Cristo quer gerar, quer transformar e quer tocar na sua vida? Quero orar por mim e por você. Incline sua cabeça. Senhor Jesus, e onde você está, você também fale com Cristo. Apresente isso que você entende que é necessário, que você precisa entregar essa área, você precisa entregar esse autocontrole, você precisa entregar essa falta de esperança, você precisa entregar essas emoções que te traem o tempo todo. O que você precisa entregar nas mãos de Jesus nessa manhã? Para que Ele possa, como oleiro, pegar você como um vaso precioso, um vaso maravilhoso, e que Ele venha te formar, te forjar a sua imagem e a sua semelhança. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra. Quero te louvar porque ela não é só informação, ela transmite vida. E a vida está em Cristo Jesus. E aqui há vidas, meu Deus, que como eu, precisam receber nessa manhã um toque do Senhor. Precisam receber nessa manhã, talvez, a capacidade ou a esperança de entender que Deus está trabalhando nessa área. A ousadia de entregar algo e confiar que o Senhor irá fazer. A tua palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas o próprio Deus irá realizar de acordo com a sua vontade. Nós nos entregamos nessa manhã e queremos dizer: forma em nós, forma através do teu Evangelho um caráter que seja parecido com o teu, atitudes que sejam parecidas com as tuas atitudes, Pai. Nos envergonhamos muitas vezes de termos certo tipo de comportamento, mas eu sei que o Senhor não se envergonha de nós. Eu sei que o Senhor está pronto, está apto para gerar algo novo em cada coração. Que o Senhor entre em cada família, que o Senhor entre em cada coração, que o Senhor entre em cada vida, para que um resultado novo da parte do Senhor possa ser gerado em cada um de nós. No nome de Jesus, que quando o Senhor olhe para nós,
o Senhor possa ver uma igreja que seja parecida com a tua noiva, uma igreja que está sendo gerada pelos padrões do alto, e não uma igreja que está sendo gerada pelos padrões dessa terra. Nos ajude, Senhor, e gere em nós esse evangelho que transforma. E é no nome de Jesus que eu entrego essa oração diante do Senhor, crendo que o Senhor começou a boa obra, e também creio que o Senhor está continuando essa boa obra, e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Tenha seu tempo de oração, tenha seu tempo de adoração, é o seu tempo com o teu Pai. Aproveite esse momento, entregue para Deus o seu coração, em nome de Jesus.